Salmo 133. Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pode se assentar, irmãos. Esse salmo, irmãos, ele está relacionado a uma lista de salmos conhecido como o Cântico dos Degraus. A gente sabe que Salmos ele não é nada mais do que o inário de Israel, né? A gente viu louvores aqui entoados, louvores cristocêntricos, bíblicos. E se você quiser até ver o padrão do louvor, é você olhar para os Salmos, né? E há uma lista de Salmos, eu não lembro exatamente bem, são conhecidos como os Cânticos dos Degraus. Eram salmos que sempre eram entoados quando os judeus eles iam subindo para Jerusalém. E eles subiam ali alguns degraus entoando esse salmo. E este salmo ele é atribuído a Davi, exatamente na época que Davi ele assume o trono, por conta da grande desunião gerada após a morte de Saul. Há um período de desunião entre os israelitas, e alguns até não aceitavam o modo de governo de Saul. Porém, quando este morre, e há um período de tempo, Davi ele assume o trono, e as tribos se unem com Judá. A tribo de Judá ela seguia Davi, e as outras 11 tribos estavam meio dispersas. Porém, todas as 11 tribos se juntam a Judá, e há um grande e harmonioso clima de união em Israel. E é neste momento em que Davi ele vai entoar este salmo, que com isso viria o restabelecimento dos levitas. A arca ela retornaria para Jerusalém, entre outras práticas que tinham sido deixadas e que voltariam a ser feitas agora tanto com Davi no trono, mas principalmente com a união de todas as tribos. E Davi ele vai expressar a sua alegria entoando esse salmo. E o texto ele não vai falar sobre união entre irmãos biológicos, irmãos de carne, mas ele vai falar sobre a união entre irmãos e irmãos espirituais, né? Ele está falando do povo de Israel, de toda aquela nação judia. E nessa manhã nós vamos aprender alguns pontos importantes sobre o valor da união e também sobre as consequências da desunião, né? E em primeiro lugar, vale ressaltar que vivemos em uma sociedade com extremo índice de desunião. Infelizmente, irmãos, se é bem notório, e nós vemos o tamanho do aumento da desunião, que é bem notória em nossa sociedade. Porque, irmãos, quando nós vemos para o próprio governo atual, é um governo que expressa o quê? Desunião. E nós sofremos grandes consequências por conta dessa desunião que tem lá no Congresso. Eu estava olhando nesses dias, meu irmão, às vezes, vamos supor, alguém é eleito presidente, alguma coisa, ele depende da união que há lá dentro. Há dois grupos lá, vamos supor, o grupo A e o grupo B, e é uma desunião, porque muitas vezes tem algumas leis que podem até favorecer a classe trabalhadora, porém, um grupo, por viver desunido por outro, por conta do partidarismo que há lá, não aprova as leis. A gente vê a desunião estampada nas empresas, né? É bem notório. Eu estava até conversando com o jovem Wallace sobre a desunião ali na empresa que a gente trabalha, e é bem notório essa questão da desunião. Vemos a desunião na família, famílias totalmente desunidas,
e entre várias outras áreas. E fica bem claro, irmãos, que a desunião, ela é uma ameaça em qual for a área. Em todo ambiente que há a desunião vai ser uma ameaça para o andamento daquele grupo ou daquele local, não é verdade? Uma empresa, irmão, onde todos ficam desunidos, aquela empresa não vai obter os resultados. Por quê? Eu falei dos políticos. Por que nós vivemos nessa crise financeira? Resultado da desunião. Porque as famílias têm andado, infelizmente, de mal a pior, tem sido diluída a essência da família Zudmir por conta da desunião. Portanto, a desunião, a falta de união, ela é uma grande ameaça para o andamento e até mesmo para a existência de um determinado grupo. Mas principalmente, irmãos, principalmente a desunião, ela é uma ameaça grande à Igreja de Cristo. Os principais geradores de desunião são as indiferenças. E deixa eu dizer uma coisa, ela pode ser algo existencial no nosso meio. É algo que pode ser sim. Um cristão pode ser afetado por ela. E nós podemos sofrer grandes consequências. E os principais causadores de desunião, primeiro é as indiferenças. Sabe o que é a indiferença? Porque aqui nós somos todos diferentes. Agora as indiferenças é não saber compreendê-las. As indiferenças é querer que o irmão seja igual a ele, sabe? Tem tanta pessoa que se preocupa e vive desunido, sabe por quê? Por conta de gostos, por conta de indiferença, por conta de personalidade diferente e não saber compreender isso. E muitas vezes essa falta de compreensão gera desunião, por conta de uns gostar de muitas coisas que outros não gostam. Você já viu um exemplo de pessoa que, vamos supor, não gosta de, vou dar um exemplo aqui de uma comida aqui do Nordeste, irmão, você que está assistindo a gente aí, panelada, né, que é chamada dobradinha, né, que é bem conhecido, né, tem uns camaradas aqui que gosta, adora, né, desunião por conta das indiferenças, por conta de gosto, né, e a gente vê que isso muitas vezes pode ser algo prejudicial, as indiferenças. Tem gente tem crente que diz que não gosta do outro e às vezes nem sabe o motivo. Rapaz, eu não gosto do outro e muitas vezes não diz o motivo. Meu irmão, isso aí é algo totalmente errado. Você não gostar do outro. Rapaz, eu não vou com a cara de fulano. Mas por que você não vai com a cara do irmão? Eu nem sei por quê. Mas eu acho ele tão diferente de mim, tão indiferente, ou seja, isso é algo totalmente errado. Mas em segundo lugar, outra coisa, outro gerador de desunião é o partidarismo. Partidarismo é só eu estou certo e só eu sei fazer. Já viu aquele tipo de gente que diz que só ele sabe fazer, só eu estou certo? Isso aí é um tipo de partidarismo. Porque é certo, irmão, que até na obra de Deus, em várias áreas, principalmente na obra de Deus, precisa de pessoas para fazer. A Bíblia vai dizer o quê? Que grande é a obra e pouco é o ceifeiro. Muitas vezes há dificuldade de colaboradores, há dificuldade de pessoas. Porém, fazer-se da maneira errada ou com sentimentos errados também é prejudicial. E existem pessoas que criam partidarismo, acham que somente ela sabe fazer, que somente ela é que está certo que pode fazer. Sabe, é o tipo de gente que muitas vezes quer crescer pisando nos outros. E tudo que os outros fazem não agrada. Pensa assim, rapaz, se fosse eu... Tem uma coisa, se fosse eu pregando no lugar desse irmãozão grandão aí, o negócio era diferente. Ah, se fosse eu na frente do Ministério Missão de Fé, você ia ver. Né? Ou seja, é gente que quer criar partidarismo. Se fosse eu, irmão, aqui no meu estado eu usasse esse nome aí, Missão de Fé, eu ia fazer o negócio andar. Sabe o que se chama isso aí, irmão? Muitas vezes, partidarismo. E a gente vê que muitas vezes, irmão, quantos ministérios têm surgido com esse intuito? Uma vez um irmão chegou para mim indagando, irmão, é tanta denominação aqui onde a gente mora, um lugar tão pequeno, 16 mil habitantes, já tem 23, já quase, sei lá, chegando a 30
denominações, templos, igreja, ministério, isso é muito errado. E eu fui e disse a ele, irmão, tem 2 pontos. O lado errado e o positivo se abrir congregação. Primeiro, qual é a motivação de abrir denominações? Por quê? Se a motivação é errada, se for somente por partidarismo, se for somente para criar a minha denominação, para lá o seu líder, o seu chefe, para lá eu mandar e desmandar. Claro também que muitos por questão financeira, mas muitos abrem somente por questão de poder, por questão de disputa. A gente vê muitas vezes o camarada está lá envolvido com algum ministério grande, ele sai de lá, né? E traz algumas pessoas de lá, mas só como uma forma dele criar um ministério para disputar com aquele. Isso é partidarismo. Mas qual é a forma certa de abrir congregação? É abrir a congregação com o intuito e o sentimento de pregar a verdade. É normal alguém, às vezes, confessar Cristo, se converter em uma igreja herege, e ele querer sair de lá, e ver que não pode influenciar lá, ele se manifesta, sair desta denominação, abrir uma para pregar a verdade, com o intuito de pregar o evangelho, com o intuito de ganhar almas. Então isso aí não é partidarismo, isso é a forma certa. Dessa forma aí, meu irmão, que infelizmente está sendo escassa, pode abrir 100 denominações, lá onde eu moro, pode abrir 100 por aqui, a gente não vai se importar, mas infelizmente, a forma que a gente vê mais que tem sido motivadora para as pessoas abrirem denominação é a primeira, só por partidarismo, e a gente vê as grandes consequências envolvendo a igreja evangélica por conta disso. Isso é algo, irmão, totalmente prejudicial, esse partidarismo. A gente vê a igreja de Corinto, uma igreja que tinha muito esse partidarismo, né? Uma igreja que se mostrava espiritual, manifestava os dons, principalmente o dom de línguas e profecia, mas era uma igreja totalmente partidarista, onde Paulo vai dizer, eu não pude falar como vocês, como a espirituais, mas como a carnais. Vocês demonstram o dom, mas vocês estão só com interesse próprio aqui, causando divisão na denominação, só para se autopromover, se autossatisfazer. Vocês são carnais, né? Então o partidarismo é algo totalmente prejudicial ao andamento da igreja. E outra coisa também é a falta de compreensão para com o próximo, né? Existem pessoas que têm uma falta de compreensão muito grande para com o próximo, isso aí causa desunião, irmão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas aí não conseguem compreender os outros, né? Quando alguém comete um pecado, um erro, é muito fácil. Critica, é áspero, mas com seus próprios pecados é o que é dócil. Parece até que os pecados do outro é grosseiro e os seus são pecados santos. Não. Pecado são pecados. E pronto. Às vezes a gente vê um irmão com problema, eu já vi muito isso, o irmão está com problema, aí a pessoa diz, não, irmão, esse problema aí é algo muito fácil. É algo muito fácil e julgamos ser algo simples de resolver, às vezes nem é. Eu já vi eu passando por algum certo problema e chegar um camarada para mim e dizer, irmão, mas teu problema é muito fácil de resolver. Demora tempo e passa tempo, eu vejo o camarada passando pelo mesmo problema, puxando os cabelos, ficando louco, sem saber como resolver. Eu fiquei pensando, agora aguente. Você me disse que quando era eu era fácil. Ou seja, irmão, nós compreendermos, irmão, o problema dos irmãos. Porque quando nós compreendemos e o irmão está passando por um problema, chega para você, você acha que ele é simples, você machuca mais ele. Você está dizendo que ele não é capaz de resolver uma coisa tão simples daquela. E a gente pode machucar os irmãos com nossas palavras. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, quantas pessoas são machucadas por conta da comunicação que muitos não sabem fazer. E a nossa falta de compreensão, ela pode machucar as pessoas mais ainda, causar mais machucado, colocar mais o dedo na ferida. É agir como se os outros não fossem importantes, né? Quando alguém chega para você e você não a compreende, você está agindo como se ela não fosse importante. A gente vê o exemplo dos amigos de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, ele passa por uma tribulação tal, perde todas as suas finanças, perde todos os seus filhos, perde o apoio de sua mulher, perde sua saúde, e diz que os seus amigos vêm de longe. Eu te pergunto, eles eram amigo de Jó? Era um amigo de Jó, eles vêm de longe, eles passam cerca de 7 dias
sem pronunciar palavra nenhuma. Porém, quando eles abrem a boca, eles começam a fazer um cálculo. Olha, se Jó está passando por isso, só pode ser consequência de algum pecado. Por mais que a gente não viu esse homem pecando, mas só pode ser causa e efeito de algum pecado. Diz que quando esses homens abrem a boca, começam a fazer o quê? Colocar o dedo na ferida de Jó. E dizer, Jó, sabe por que tu está passando por isso? Está passando por isso que tu enricou ilicitamente. Sabe por que teus filhos morreram? Porque eles eram rebeldes, porque tu não dava educação. E daí começaram a caluniar Jó. Ou seja, causando muito mais sofrimento ao sofrimento de Jó. Se não vemos o exemplo do irmão mais velho do filho pródigo, quando ele volta, revoltado com o retorno daquele irmão que se perdeu, e que a gente vê que o pai, ele chega e diz, filho, tu sempre esteve comigo e tudo o que é meu é teu, né? E a gente vê que essa falta de compreensão, ela pode ser um sentimento que pode estar conosco. Isso pode ser prejudicial, irmão, para o andamento da obra de Deus. Mas em segundo lugar, as consequências da desunião entre os irmãos. Verso 1 é, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As consequências. Primeiras consequências na nossa área, da desunião na nossa vida secular. Porque quantas pessoas, irmão, opinam em viverem isoladas? Pessoas que muitas vezes não entram em acordo com nada, e essas pessoas vivem sofrendo as grandes consequências. Você já viu esse tipo de gente? Deixa eu dar um exemplo. Ele chega numa empresa, o ambiente está maravilhoso, mas ele chegou, vê a confusão. Não vive com união com ninguém, vive totalmente isolado de tudo que é gente. Uma pessoa ranzinza, ou seja, uma pessoa que vai gerar grandes consequências. Mas nós podemos ver que a desunião, ela pode gerar consequência na nossa vida ministerial. A sua vida ministerial, ela pode vir a definhar, a denegrir através da desunião. Marcos 3,24 vai dizer, pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Um reino dividido, irmão, ele não vai subsistir, ele não vai prosperar. A gente vê o exemplo de Roboão. Roboão, filho de Salomão. Salomão morre, ele assume o trono, porém as tribos se dividem. Alguns seguem Jeroboão e outros ficam com Roboão. Porém diz que alguns anciões da época chegam para Roboão e diz, olha, tu procura fazer um acordo com o povo, entendeu? Procura fazer um acordo com o povo, conversar direito com o povo, entrar em um acordo. Aí tu diz que o rigor, por mais que Salomão foi um bom rei, mas tinha um rigor ainda que ele colocava para o povo. Aí tu diz que tu vai reduzir um pouco desse rigor mediante o povo. E tu vai aliviar, tá bom? Para fazer um acordo com o povo. Mas diz que ele não quis ouvir os anciões da época, quis ouvir todos aqueles que cresceram com ele, e eles disseram, vai fazer acordo com o povo? Não. Na Assembleia Geral, o que você vai dizer é o seguinte, que você vai aumentar o rigor mediante o povo, e que tudo que o teu pai fez, tu vai fazer mais, que se teu pai açoitou eles com açoite, tu vai açoitar eles com escorpião, e tu ainda vai dizer que o teu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do teu pai. E diz que Roboão fez isso, criou aquele clima de desunião. A gente vê as consequências da divisão no meio do povo de Deus, no meio de Israel, por conta da desunião. E a gente vê que o reinado de Roboão foi por água abaixo. Sisaque, rei do Egito, invade Jerusalém, rouba os artefatos do templo, por conta da desunião, né? E quantos ministérios têm sido por água abaixo por conta da desunião, irmão? Quantas pessoas? Quantas pessoas que não buscam submissão às lideranças locais, né? As lideranças locais irmão, as lideranças locais, sim, se você tem um pastor, um homem de Deus, um líder, homem de Deus, que busca pregar o evangelho, busca fazer a obra, você não é submisso a ele, infelizmente, irmão, você está criando um clima de desunião. Sabe aquele tipo de gente que é insubmisso a todo mundo? Sabe? Mente fechada. É claro, vale ressaltar, você é submisso a alguém até o ponto que ele é submisso à palavra de Deus.
Mas quantas pessoas, irmão, às vezes a gente tem um pastor, um homem de Deus, que expõe a palavra, que prega a palavra e vive em submissão. Aí quer ter um ministério que vá avante. Um ministério espetacular. Eu quero louvar. Eu quero pregar como, meu irmão? Eu quero liderar. Como que vai liderar se é insubmisso à liderança? Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, irmãos, que antes de liderar, você tem que aprender a ser liderado. Tem que aprender a ser liderado. Entendeu? Antes de ensinar, você tem que aprender primeiro. E uma das maiores consequências que nós vivenciamos atualmente, sabe o que é? A falta de submissão. Como eu já falei do início, todo mundo quer fazer. O camarada chega aqui, quando demora um pedaço, ele já está dizendo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Sem nem saber o que é certo, está dizendo para os outros que está errado. Insubmissão. Meu irmão, pode ter conhecimento. Meu irmão, pode orar no Monte da Sapiaguaba, meio-dia no sol quente. Meu irmão, se for insubmisso, não vai adiante. Rebeldia. Rebeldia. Mano, uma coisa que eu aprendi, entendeu? Na minha caminhada cristã, eu me congreguei em igrejas que, infelizmente, maioria das coisas lá não era verdade, mas uma das coisas que eu aprendi desde o começo da minha caminhada, não sei nem se foi que eu aprendi lá ou foi que foi me mostrando desde o início. Comunicação e ter submissão. Ter submissão, comunicação. Saber muitas vezes que você está errado e receber crítica construtiva. Tem gente que sabe, aquele cheio de não me toque. Ninguém pode chegar para ele, entendeu? Liderança que corrigiu ele um pouquinho, pronto, morre, nunca mais. Né? É claro, existem críticas construtivas, essa destrutiva, né? Mas existem críticas construtivas, e você tem que saber primeiro detectá-las e segundo absorvê-las, sabe? Tem gente que diz, o irmão Francisco, que sermão maravilhoso, não sei o que, glória a Deus, mas meu irmão, você não sabe, para me chegar até aqui, quantas críticas eu recebi, quantas delas eu detectei que era destrutiva, tudo bem, mas quantas críticas eu recebi e absorvi elas, e ainda estou recebendo, de vez em quando, chamo o Francisco do lado, Francisco, isso e aquilo, e eu logo analiso, rapaz, é mesmo. Então, irmãos, submissão, e não vivemos em desunião, porque isso pode ser uma consequência para a nossa vida ministerial, mas principalmente, irmão, a desunião gera consequência na nossa vida espiritual. Mateus 22, 37 e 38 vai dizer o quê? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo a si mesmo. Não é verdade? 2 mandamentos. E são mandamentos principais. E é impossível, meu irmão, você desfazer, largar de cumprir um mandamento desse e continuar cumprindo o outro, né? Porque lá em 1 João 4 vai dizer aqui assim, ó: se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a qual não viu? Ou seja, irmão, quando nós não amamos nossos irmãos, ou seja, quando nós não vivemos em união com os nossos irmãos, automaticamente é um sinal de que nossa vida espiritual não está andando bem. Porque para você estar espiritualmente bem, você precisa estar com comunhão entre Deus e principalmente entre os irmãos. A Bíblia vai enfatizar que os cristãos são radicalmente conhecidos pelo afeto que eles têm uns com os outros. Lá em João 13:35 vai dizer que nisto conhecerão que todos vós são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Como é que ele está dizendo que um cristão vai ser conhecido como discípulo de Cristo? Muitos dizem, aquele ali é um grande servo de Deus. Viu lá no culto que foi que ele fez? Ele saiu sapateando, rodopiando na igreja. Outros dizem, a irmã fala muito bem línguas estranhas, é conhecido como um discípulo de Cristo, prega muito bem, mas às vezes vive intrigado. Às vezes, meu irmão, quando a pessoa chega, é a confusão mais medonha do mundo. Não é cristão, não é caracterizado como cristão. Às vezes os ímpios se escandaliza, meu irmão. Às vezes a roupa até aqui, ó, todo fechado. Para uma múmia, meu irmão, só falta fechar isso aqui. Mas a língua deste tamanho, para ofender os outros. Aí, eu sou um cristão, estou sendo caracterizado como cristão. Você está caracterizado de pessoa pior do que ímpio. Sabe por quê? Porque você ainda
O ímpio, pelo menos, ele tem uma desculpa de carregar a Bíblia. Você carrega a Bíblia e assim faz os outros escarnecer e blasfemar do Evangelho. Pior do que ímpio. Então, irmãos, nós tomarmos cuidado. Por conta de nós vivemos em desunião. Você pode orar, ter conhecimento e ainda assim não ter espiritualidade por conta da falta de desunião. Então, é preocupante. Mas aí talvez você diz assim, irmão, então tem que viver em união e tal, então a gente vai sair, todo mundo aqui harmonioso, todo mundo que chega eu me aproximo, e hoje mesmo eu vou lá na tua casa, hoje mesmo eu vou chegar lá no pastor Jardel, e vou sair aqui fazendo aqui uma turnê na casa dos irmãos, tudo. Não estou falando isso. Também há o perigo das desuniões erradas e a restrição a respeito de união. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que arreda o teu pé na casa do teu irmão, também há essa restrição. Porque tem gente que pensa que união, irmão, sabe o que é? Estar todo dia na casa do irmão. Não, irmão. Uma hora o irmão vai enjoar de você ou você vai enjoar do irmão. Um cabo que nem eu. Feio que só você, todo dia olhando para minha cara lá em casa, uma hora você vai se abusar comigo. Segundo motivo, sabe o que é? Eu sou cheio de defeito e você também. Sabe, irmão Francisco, não, você, para um anjinho só falta azar, você está por fora, meu filho. Pergunta a senhora Suzana que vive comigo, ou melhor, nem pergunta para tu saber da peça. Eu sou cheio de defeito. Mas irmão Francisco não. E por que eu não vejo esse defeito? Sabe por quê? Pela proximidade que a gente tem. De se ver, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, maravilha. Agora passa uma semana mais eu. E o interessante é que ao mesmo tempo que eu estou cheio de defeito, você também é cheio de defeito. E vai o Francisquinho passar uma semana com você? Não aguenta não. Então, irmão, somos cheios de defeito. Por isso que essa aproximação ela tem que ser feita, com sabedoria. No YouTube, se eu não me engano, tem uma pregação do pastor Jardel, acho que ele já abordou até muito sobre esse tema, procure lá, sobre como se relacionar entre os irmãos. Então, irmãos, a questão da união restrita. Mas em segundo lugar, ter cautela também com alguns tipos de união. Primeiro, com os zombadores e escarnecedores, Salmo 1. Escarnecedor e zombador. Você é crente, aí está na roda de escarnecedor, com zombador, aquela alegria. Alguém vai te caracterizar como o quê? Não, luz no meio da escuridão. Não, meu irmão. Luz no meio da escuridão não. Se tu está todo dia os camaradas falando imoralidade, zombando de Deus, tu lá no meio lá, achando graça, vão te caracterizar como ímpio também. E vai dizer, vai aquele fulaninho ali, não é o irmãozinho não. Os outros falando imoralidade e ele rindo. Ou seja, má amizade. Quantas pessoas, quantos irmãos já se desviaram, irmão? Sabe por quê? Porque alimentaram amizades. Que fizeram, sabe o quê? Em vez de influenciar, foram influenciados por conta da amizade, porque não vigiaram. E assim adquiriram amizades errôneas. Com falsos crentes. Com falsos crentes. Não, irmão, mas está levando a Bíblia, eu não posso ter proximidade. Não, é analisar. A igreja ela é instituída dois tipos de cristãos, salvos e os não salvos. E quem, irmão Francisco, então me diz aí quem é os não salvos, vamos saber, para não chegar nem perto, meu irmão. Primeiro, isso aí é uma coisa que Cristo sabe, mas você pode observar a conduta do fulano. Conduta do fulano. É cristão, mas tem uma vida totalmente depravada. A falta de caráter, entendeu? Falador, fofoqueiro, para que você vai ter proximidade de um camarada desse, mesmo se intitulando cristão? Eu já disse para minha esposa, aqui, chegou aqui, meu irmão, foi pro negócio de fofoca, não dá. E eu uso, o pastor Jardel fala muito, acho que eu nunca nem comentei isso com ele, mas vai passar para ter isso aqui. Pode ter certeza que eu estou falando isso aqui é por experiência própria, né? Então, alguma coisa de eu viver restrito, talvez não seja, porque eu seja chato, é porque eu sou muito restrito e cauteloso com algumas coisas, né? Então, irmãos, temos cuidado com ter proximidade com certos tipos de pessoa, né? Mas, em terceiro lugar, a grande importância da união. Vou correr que só falta 10 minutos. Verso 2, vai dizer assim, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das vestes. Primeiro, ela é valiosa, como o óleo da unção. O texto vai dizer, é como óleo precioso sobre a barba, que desce sobre a barba e a orla de Arão. Quem é Arão? Foi o sacerdote da época. E a gente sabe que o sacerdote ele era ungido com um óleo precioso.
Um óleo a qual tinha todos os requisitos para ser preparado, onde eram buscados vários elementos para preparar aquele óleo, e aquele óleo era tido como valiosíssimo, não era um óleo comum. Nos expressando que a união, primeiro, é algo raro e é algo valioso. Então nos mostra que é algo que tem que ser buscado. E se é valioso, nós temos que valorizar enquanto há tempo. Quantas pessoas, irmãos, às vezes desvaloriza a união entre os irmãos, desvaloriza a união, muitas vezes, vamos supor, no seu lar, mas vamos entre os irmãos. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma cultura totalmente diferente, que é comum o quê? Nós desperdiçar o tempo que nós temos com as pessoas, e nós queremos aproveitar quando não há mais tempo. A cultura é essa, de levar flores aos mortos, não é verdade? É o remorso, né? Mas me diz uma coisa, aquela pessoa pode ver aquelas pétalas de flor? As grandes homenagens nos velórios. Mas a pessoa pode ouvir aquela homenagem? A pessoa pode escutar tudo aquilo que você está falando? Não pode. E vem um sentimento: ah, se eu pudesse, enquanto ela vive. Então, irmãos, o que nós temos que fazermos hoje. A gente viu o exemplo de Davi com Absalão. Davi, por tudo que aconteceu, se endurece, se intriga com Absalão. Mas aí diz que quando sabe que Absalão morre, começa a chorar: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Era tarde demais. Era tarde demais. Então nós temos que ver isso como algo muito sério. Muito sério, né? Mas em segundo lugar, é importante porque a presença do Espírito Santo na vida dos irmãos depende da união entre eles, né? Aquele óleo que descia sobre Arão era uma representação de consagração, era uma representação de santificação e de uma presença do Espírito Santo sobre Arão quando aquele óleo descia. Então, quando os irmãos estão unidos, é uma representação de estar bem espiritualmente e do Espírito Santo na vida deles, não é verdade? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 12:14: segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem pessoas que estão no culto querendo mostrar ser cheio do Espírito Santo, mas vive em desunião. Mas nós temos que procurar, irmãos. Eu sei que somos cheios de defeito, mas vivemos em união. Isso é essencial para nós irmos avante. Mas em terceiro lugar, é valioso porque mostra a importância da unidade. Vai dizer que desce o óleo sobre a cabeça, a barba até a orla de suas vestes. Vai descendo de cima e passando por cada etapa. Mostra que vem do alto. Desce sobre a cabeça, né? A nossa união ela é celestial. A Bíblia vai enfatizar que nós somos um só corpo, né? Tem gente que acha que o seu inimigo é seu irmão. Em Atos 2, ele vai dizer que os primeiros a ser cheios do Espírito Santo estavam em união, né? Mas para nós encerrarmos, irmãos, os grandes resultados da união. Talvez você diz: ah, irmão, muito interessante essa mensagem, mas o que é que eu ganho com isso? Você só tem a ganhar, e principalmente o reino de Deus. Verso 3 vai dizer: como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, que sobre ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Ele usa o exemplo, irmão, de dois montes: o monte de Hermon e o monte de Sião. E ele usa também o orvalho que vem de um monte e passa pelo outro. Segundo o que acontecia naquela época era o seguinte: que um orvalho vinha de um monte, e quando ele atravessava para passar para o outro monte, aquela área que passava o orvalho era uma área fértil, que se brotava muitos frutos e os agricultores colhiam muitas novidades de fruto. E assim é que ele está dizendo que a união entre os irmãos será uma grande fonte de bênção na vida deles. Como assim, um grande fruto de bênção? Já pregar a teologia da prosperidade. Deus me livre, é queimado em nome de Jesus. Mas fruto de bênção como? Os grandes feitos são feitos por pessoas limitadas, mas unidas. Eu estou falando relacionado ao quê? À obra de Deus, aos grandes feitos. A Bíblia vai dizer que um cordão de várias dobras fica difícil de quebrar. Quem não já viu? A união faz a força. É verdade isso? É verdade e é bíblico. E é bíblico, irmão. Eu vendo nesses dias tudo que tem sido feito lá por Maranguape, e eu me alegrando. Estava até conversando com o pastor ontem, a gente se alegrando com tudo que Deus está sendo feito, Deus está fazendo. Mas eu vejo, sabe, disposição de alguns irmãos de união, né?
E às vezes eu fico pensando, irmão, o quanto ainda mais ainda poderia ser feito. Quanto mais ainda poderia ser feito, né? Não estou aqui fazendo cobrança, longe disso. Esse ministério é feito, desde o início, com voluntariedade. Você tem voluntariedade para ofertar, você tem voluntariedade para tudo, para participar de tudo. Porém, vale ressaltar a verdade para você. Como que você tem utilizado essa voluntariedade? É para o sim ou é para o não? Eu não estou falando só financeiramente não, irmão. Eu estou falando nós agarrarmos essa obra. Quantas pessoas? Esse ministério é da verdade. Não é pelo pastor, é pela palavra. E nós, realmente é pela palavra. Mas me diz uma coisa. Vocês têm se unido, têm se reunido para propagar essa verdade? Para levantar o verdadeiro evangelho em meio a tanta heresia? Irmão, uma coisa que tem me motivado, sabe o que é? Hoje é aproveitar o que eu não aproveitei no passado. Quantas pessoas, irmão, antigamente eram nas heresias fazendo campanha. Tem irmão que eu já vi relato que carregava até pedra na cabeça, campanha da pedra na cabeça. Meu irmão, sabe o que é a motivação do meu coração pela misericórdia de Deus em meio a tantos defeitos? É assim: se eu ajudei tanto em igrejas heréticas, por que hoje eu não posso esforçar um pouquinho? Um pouquinho. Irmão, os resultados virão. Irmão, se essa igreja se unir, se nós se unir, o povo, eu estou falando a igreja, não conversa, mas se o povo se unir, meu irmão, você vai ver o evangelho sendo propagado, você vai ver vida sendo resgatada desse sistema religioso, alma se rendendo a Cristo. Me diz uma coisa, tem maior bênção do que isso, meu irmão? Você vê pessoas, seguindo a dogma, seguindo a homem, sendo explorada financeiramente, sendo resgatada desse sistema. Não tem bênção maior do que isso. Esse é o real propósito aqui do Ministério de Missão de Fé. Vou te dar um exemplo secular. Vou te dar um exemplo secular do valor da união. Há um time de futebol que em 2016 caiu, teve uma drástica acidente chamado Chapecoense. Todos conhecem, né, a história. Porém, antes desse time acontecer esse ocorrido fatal, aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. Chapecoense era um time da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, um time pequeno, ninguém tinha ouvido falar em Chapecoense. Porém, foi um time que começou a subir. Subiu da 3ª para a 2ª divisão, e logo da 2ª para a 1ª, e todos disseram, um time desconhecido, no ano seguinte vai cair para a 2ª de novo. Mas não, continuou na 1ª, se classificou para um campeonato continental, que é a Sul-Americana, e todos disseram, ele não vai aguentar na 1ª fase. Passou da 1ª fase, foi seguinte, chegou à final. Um time de 3ª, que há 3 anos estava na 3ª divisão, cheio de jogador desconhecido. E eu vi um repórter dizendo, sabe o que é que foi essencial para esse time chegar ao final? Foi a união que tinha, não era só os jogadores não. Diz que toda aquela cidade, Chapecó, tinha uma união entre os moradores, entre a torcida, entre os jogadores, e tudo aquilo foi usando de motivação para eles continuarem indo. Ele me diz uma coisa, irmão, se um time de futebol, algo secular, conseguiu fazer grandes feitos mediante a união, imagina o povo de Deus. Imagina o povo de Deus. Então que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe. Tá certo? Em nome de Jesus. Amém.